Boa noite, irmãos, graça e paz. Irmãos, hoje, graças a Deus, aqui nós nos reunimos mais uma vez, ainda com as restrições, que nós temos passado por conta da questão do corona, mas é importante que nós tenhamos um espírito de gratidão até por isso. O Senhor tem permitido a nós estarmos aqui, em muitos lugares, em muitos locais, eles não estão tendo essa possibilidade. Mesmo que não esteja sendo como a gente quer, nós estamos aqui. Então nós temos que aprender a dar glória a Deus, agradecer ao Senhor, sempre quando as coisas também não estão acontecendo exatamente da forma como nós gostaríamos que elas acontecessem. E o salmo que nós vamos estudar hoje tem muito a ver com isso. A gente vai prosseguir, o Senhor permitindo agora, no estudo que nós temos feito nos salmos de romagem, nos salmos de peregrinação. Como eu sempre tenho dito aqui aos irmãos, os salmos de romagem são aqueles salmos que eram entoados pelo povo de Deus, pelo povo de Israel, quando eles saíam das suas terras, das suas cidades e se dirigiam 3 vezes ao ano, para aqueles que pudessem, 3 vezes ao ano eles se dirigiam até Jerusalém, onde ali eles se encontrariam para as grandes celebrações. No Velho Testamento, até aquele momento, Jerusalém, o Templo de Jerusalém era o local onde o povo se reunia. Eles tinham que ir até lá. Todo judeu que pudesse, tivesse condições, ele tinha que ir até lá. E quando o povo ia para Jerusalém nessas grandes festas, ele ia louvando ao Senhor, entoando cânticos ao Senhor, e eles tinham por costume entoar esses salmos que vão do Salmo 120 até o Salmo de número 134. Por isso que eles são chamados de salmos de romagem, de peregrinação, cânticos dos degraus. E nós temos já falado também que esses salmos, se vocês pegarem, falei, qual é o tema desses salmos? Os temas são os mais diversos possíveis. São salmos sobre alegria, são salmos sobre medo, são salmos sobre família, são salmos sobre, nesse caso, perseguição. São salmos que falam de coisas que eram comuns no dia a dia daquele povo. Era um povo que muitas vezes não se conhecia, como muitos de nós aqui, muitos de nós, se não fosse a comunidade cristã de Londrina, nunca teríamos nos encontrado, mas a igreja nos reúne, a igreja faz com que nós nos conheçamos. E é muito bonito isso, pensar que aquelas pessoas que moravam em vilas, cidades, em fazendas, em sítios, quando eles se encontravam nas estradas para rumar a Jerusalém, eles cantavam salmos, e mesmo não se conhecendo, eles cantavam salmos que falavam da experiência que era de todos. Coisas que todos passavam, que todos sentiam, que todos clamavam ao Senhor pelas mesmas coisas. E é por isso que nós somos chamados irmãos. É bem possível que se nós sentarmos para conversarmos, qualquer um de nós aqui, as nossas lutas, os nossos anseios, as nossas dificuldades, as nossas alegrias são muito semelhantes. Por mais diferente que seja, às vezes, a nossa condição social, financeira, educacional, mas para aqueles que creem no Senhor Jesus, nós somos muito parecidos, porque aquilo que é de mais importante, aquilo que a gente tem de mais precioso, nós temos igualmente, que é o vínculo de filiação a um Pai eterno e maravilhoso, que é o nosso Deus. E graças a Deus, assim, a gente vai, hoje, esse Salmo 129, eu tenho seguido numa sequência, nesses salmos de romagem, e quando chegou nele, eu falei, nossa, esse salmo ele é muito diferente daquilo que eu estou acostumado. É um salmo que, no final, ele traz uma imprecação, uma maldição, e eu falei, será que eu pulo ou não pulo? Eu falei, não vou pular. Mas eu demorei mais tempo meditando. Graças a Deus, eu já tenho lido ele, meditado nele há muito tempo. E eu percebo assim o cuidado do Senhor. Esse salmo ele falou muito comigo com a situação que nós temos passado nesse momento aqui. Não falo só da comunidade cristã de Londrina, mas da igreja como um todo, em todo o mundo. É um salmo que fala de perseguição e de como a igreja se mantém diante da perseguição. E quem é o Senhor da igreja, mesmo em meio à perseguição? Então a gente vai ler, nós vamos orar e que o Senhor nos dê sabedoria e graça. Salmo 129. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores. Nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer,
com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem, a bênção do Senhor seja convosco, nós vos abençoamos em nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor derrame sobre nós, Pai, por meio do teu Espírito Santo, a sabedoria que todos nós precisamos, que todos nós dependemos, Senhor, para viver nessa vida, para andar nos teus caminhos. Nós sabemos, a realidade, eu creio que nós não temos ideia, mas nós achamos que sabemos, Senhor, as lutas que estão à nossa frente, mas nós cremos, Senhor, nós cremos que, independentemente daquilo que passaremos, o Senhor vai estar no controle, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso do universo, o Senhor sempre está no controle, o Senhor vai dar toda a capacitação, a graça, a sabedoria necessárias para nós discernir os momentos e agir da forma como teremos que agir, independentemente daquilo que aconteça. Que o Senhor nos dê, nesse momento, Pai, a sabedoria e a graça para discernir a Tua palavra e para aprender a meditar naquilo que o Senhor tem nos ensinado já há tanto tempo. Em nome de Jesus que oramos, amém. Amém. Então, irmãos, esse salmo, como eu disse, ele é um salmo um pouco diferente. Aqui, logo no começo, o salmista, ele fala assim, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Quando nós vemos esse versículo aqui, às vezes nós temos a impressão, podemos ter a impressão de que aqui é uma pessoa falando da experiência pessoal dela, mas não é. Esse salmo especificamente, ele está, aqui o salmista, ele fala em nome da nação de Israel. Aqui é como se fosse a nação de Israel, em primeira pessoa dizendo, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. A nação de Israel clama aqui. Não é uma pessoa específica, não é uma experiência específica, mas é a própria nação. Como que nós sabemos disso? Nós sabemos, porque historicamente isso vem sido aceito pela igreja, pelos comentaristas desse texto, assim, eles sempre, nunca houve dúvida a respeito disso, mas aqui no texto a gente pode ver, aqui no verso 1b, ele vai dizer o quê? Israel que o diga. Então ele está falando em nome de Israel, e também, ali no verso 5, sejam envergonhados os repelidos, todos os que aborrecem a Sião. Então, quando ele vai lançar a maldição dele, né, essa imprecação, o salmista, ele fala para quem? Para todos aqueles que estão contra Sião. Então, de quem é o salmista aqui nesse caso? É Sião, é Israel falando. E quando Israel vai falar aqui, o que a gente tem que pensar no primeiro momento? Ele vai trazer para nós uma realidade que, para aqueles que conhecem o Velho Testamento, conseguem ver isso de uma maneira muito clara. O povo de Deus sempre foi perseguido. Sempre foi perseguido. Se nós pensarmos no povo de Deus como sendo aquele povo separado, e a gente for pensar em Israel em si, quando que Israel começa enquanto povo, enquanto nação? É no Egito. Enquanto Jacó ainda era vivo e ele tinha os seus 12 filhos, ele era ali uma tribo pequena e que mesmo naquele contexto, eles passaram por diversas privações, provações, tribulações, lutas, quantas e quantas vezes ali eles tiveram que lutar. Mas no momento em que, então, eles vão ao Egito, aquelas 12 famílias, os 12 filhos de Jacó, eles vão até o Egito, e ali no Egito, aquelas 12 famílias acabam se transformando num povo. Qual é a primeira realidade com a qual esse povo se depara, ainda na sua juventude, ainda no início da sua história? Com a escravidão. A servidão diante do faraó. Então, o povo de Deus, e aqui olhando para Israel, o povo de Deus, desde o início da sua formação, foi um povo perseguido. Israel foi forjado ali, onde? No Egito, debaixo do faraó, né? Debaixo de um cativeiro tremendo. O faraó tinha poder de vida e morte sobre aqueles homens e aquelas mulheres, aquelas crianças. Vocês se lembram que antes de Moisés vir, qual que era a ordem dele? Matem todos os meninos, como se fosse gado, né? Pior que gado. Gado dificilmente eles mandariam matar. Então, o povo de Deus, aqui Israel, desde o início, passou por tremendas tribulações, tremendas privações, tremendas perseguições. Aqui, quando a gente vai, então, para o verso 1a, ele vai falar, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. E no verso 2 ele repete, desde a minha mocidade me angustiaram. Irmãos, olhem para a palavra de Deus.
E prestem atenção a quantidade de vezes que o povo de Deus esteve debaixo de jugo, debaixo de perseguição, debaixo de luta. A gente falou dos egípcios. Se a gente prosseguir, os cananeus ali do lado sempre, lutas, moabitas, edomitas. Posteriormente você tem assírios, babilônicos, os gregos, até chegar ao Império Romano. Se a gente for ver e olhar para o povo de Israel, você vai perceber que talvez os tempos de refrigério daquele povo, os tempos que estava tudo bem, são pouquíssimos. Qual que é o tempo de glória de Israel para um judeu? É a época de Davi, de Salomão. Quantos anos foi isso? Foram poucos anos. O resto do tempo, quase sempre, eles estavam debaixo de algum tipo de tormento. Né? Muito porque eles descumpriam a aliança do Senhor. E por isso eles eram punidos, eles eram disciplinados. Mas isso era uma realidade. E depois, quando nós olhamos para o pós-Jesus Cristo vem. E a partir do momento que Jesus vem no meio de um período de domínio terrível, que era dos romanos, e ali inicia-se a igreja cristã, o povo de Deus, que é a igreja, a continuação daquele Israel, agora o povo de Deus é a igreja do Senhor, e as perseguições param, elas cessam, agora tudo vai ficar tranquilo, tudo vai ficar bem, porque o Filho de Deus desceu à terra, reencarnou, e agora nós vamos passar por um momento de muita alegria e felicidade até o dia que ele voltar? Não. Naquele momento, no início da igreja, a igreja se formando, a gente vai ver em Atos o quê? A primeira perseguição. Quem são os primeiros perseguidores dos cristãos? Os próprios judeus. Os judeus que antes eram perseguidos. E o nosso primeiro mártir, quem foi? Estevão, que foi apedrejado por quem? Por judeus, que perseguiram os cristãos que estavam ali começando. A partir daí, os romanos começam a perseguição. E a coisa prossegue. Quantas perseguições na época do Império Romano? Nero, Domiciano e tantos outros. E a coisa nunca parou, irmãos. A coisa nunca parou. Se a gente fizer um estudo histórico, a gente vai perceber que sempre a igreja esteve debaixo de ataques, de lutas, de sofrimento. Século 4, 5, os muçulmanos já começam a crescer. Eles destroem toda a igreja que existia no norte da África. Se a gente for pensar, o norte da África é uma região que é totalmente islamizada, mas desde o século 5, 6, no cristianismo ali para entrar é uma dificuldade tremenda. Aqueles locais ali era terra de Atanásio, de Orígenes, de Agostinho. Eles eram africanos. A igreja ali foi atacada de tal forma que hoje ali a igreja só existe escondida, até hoje. Então, o que nós percebemos disso? O povo de Deus, pelo fato de ser povo de Deus, não está isento de sofrer perseguição. Nunca esteve. Aqui existe algo que, para mim e para você, talvez a gente tenha percebido algumas dificuldades, né, no nosso dia a dia quanto à igreja. E nós, muitas vezes, falamos, nossa, que difícil, que luta, olha que tribulação que a igreja está passando. Irmãos, talvez nós nunca tenhamos passado até agora, né, até esse momento, por um momento assim tão tranquilo para a igreja, como o que nós experimentamos aqui. Na nossa realidade, aqui estou falando Brasil, Paraná, Londrina, a gente tem conforto. Olha o conforto que a gente tem ar-condicionado, a gente tem bons instrumentos, a gente tem boas cadeiras, um bom espaço, a gente tem liberdade para estar aqui. A gente não pode estar com 100%, podemos estar com 30%, de fato, mas nós podemos estar aqui. Isso que nós estamos experimentando é um oásis no meio de um deserto de perseguição. Um oásis que talvez muitos de nós nunca soubemos agradecer. Porque a gente achava que era normal, que era assim mesmo, e não era, nunca foi. Tanto na história, quanto na vida de muitos irmãos nossos, contemporâneos a nós. Se alguém aqui tem um pouquinho de paciência e de discernimento para ver como é a vida de irmãos nossos que moram no Oriente Médio, que moram em países comunistas, que moram em países onde há perseguição, vocês vão ver que até hoje pessoas estão sendo mortas por conta do Evangelho. O cristianismo hoje é uma das religiões, possivelmente a religião que mais tem mártires nos dias de hoje. Pessoas morrem por conta da sua fé. Seja no Oriente Médio, por causa da perseguição islâmica, seja em outros contextos, como na Coreia do Norte, onde há uma perseguição política. Mas isso é muito comum, essa é uma realidade comum. E nós aqui
estávamos e estamos até agora vivendo, de certa forma, em berço esplêndido, muito tranquilos. E graças a Deus por isso. Nós temos que dar graças a Deus pelo cuidado dele aqui por nós. Mas e se o Senhor mudar? O Senhor não muda, mas se o Senhor mudar a nossa situação? É isso que nós temos que ficar atentos, irmãos. Porque se o Senhor fizer isso, nós precisamos o quê? Desesperar? Fugir? Achar que nós somos a pior geração que mais sofreu na história da face da humanidade? Não. Nós temos que olhar para textos como esse, a gente vai ver aqui, e entender que ainda que o Senhor tire de nós esse templo, essas cadeiras, o ar-condicionado, a nossa liberdade, a nossa possibilidade de estar reunido como a gente está acostumado, ainda assim Ele é Senhor, ainda assim Ele é Pai, e ainda assim Ele vai estar conosco. Como Ele estava com os irmãos que se reuniam lá em Roma, nas catacumbas, como Ele está hoje com os irmãos que se reúnem no Oriente Médio, em lugares escondidos debaixo da terra. Aqueles irmãos, vocês acham que eles são menos abençoados que nós? De alguma forma? Eles não são, eles são, Senhor, eu penso talvez que eles são até mais. A gente tem que agradecer pela nossa situação. A gente não tem que ser hipócrita, eu queria estar no lugar deles, porque lá que é bom. Não, graças a Deus, o Senhor sabe o quanto que a gente aguenta. Por isso que Ele pôs eu aqui e pôs aqueles irmãos lá. Eu não sei se eu teria aquela condição, força de espírito para estar lá. Eu sei que o Senhor que capacita, mas eu sei que eu sou fraco. O Senhor me escolheu para estar num lugar tranquilo. Ele poderia ter me colocado lá? Poderia. Ele colocou gente lá. Já tem gente lá passando por essas lutas e tribulações. O fato é, vocês creem que o Senhor é menos Deus lá do que Ele é aqui? Onde a gente tem cadeiras confortáveis e tudo mais? Não, é o mesmo Senhor. É o mesmo Senhor da igreja. Então aqui, queridos, eu quero que vocês vejam isso de uma maneira bem clara. Perseguição faz parte. Ah, mas eu nunca fui perseguido. Glória a Deus. Pode ser que venha perseguição. E aí a gente vai ter que agir, capacitado pelo Espírito Santo, esperando no Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, mas nós seremos chamados a agir de alguma forma. O que a gente não pode achar é que a nossa vida enquanto igreja era aquele oásis que a gente estava vivendo até agora. O Senhor permita que amanhã tudo isso acabe, a gente volte tudo ao normal, mas que nós nunca nos esqueçamos do que nós estamos passando agora. Um vírus milimétrico, muito menor que isso. O dano, vamos dizer assim, que ele causa até mesmo para a fé das pessoas. Irmãos, nós precisamos meditar nessas coisas. Qual é o tamanho da minha fé? Eu sei que a minha fé não é minha, não foi eu que fiz ela, mas o quanto eu estava acostumado com as coisas e com a situação e com o meu bem-estar, e de repente qualquer coisa que possa mudar isso, tudo ruim. Compare-se, olhe para a igreja primitiva, olhe para a igreja dos irmãos que são perseguidos e perceba, Senhor, se eu estivesse lá, a gente tem que ter temor por isso, temor. Olha o que o texto diz, o salmista diz. Essa aqui é uma figura muito gráfica da forma como o salmista olhava para a experiência de Israel. Dê uma olhada nisso. Sobre o meu dorso, o que é o meu dorso? As minhas costas. Sobre as minhas costas, lavraram os aradores. Aqui quem já viu, se nunca viu no campo, né, mas já deve ter visto na televisão em algum momento, pensa num arado. O que é um arado? Um arado ali é aquele instrumento de madeira, ali na frente ele vai ter uma cunha de ferro muito forte ali, e esse arado, então, ele é amarrado com cordas a uma junta de boi ou de cavalos, numa terra que é muito dura, vai alguém atrás, essas cordas são puxadas, então, por aquele cavalo, por aquela junta de bois, e aquela cunha, né, aquela questão, vamos dizer, aquele vínculo ali de ferro, ele vai esfregando ali na terra e abrindo a terra. E a terra fica toda aberta. Ela fica com aqueles riscos abertos, onde a terra fica um pouco mais fofa para ser plantada. Olha isso aqui. Sobre as minhas costas, os aradores, eles lavraram. Era como se eles passassem, então, com os seus arados, cortando pelas costas dele e abrindo longos sulcos. Quem já viu uma terra toda arada, né? A terra fica toda cheia de buracos assim, né? Fica aquela terra esparramada. Pense isso nas costas de alguém. Umas costas que estão todas cortadas. Quando a gente vê filmes sobre a época da escravidão, por exemplo, que a gente vê aquelas pessoas levando chibatadas, ou mesmo o próprio Cristo que passou por isso, basicamente é isso, é aquelas costas todas vergadas de riscos.
Essa aqui é a posição como ele se coloca. Essa era a nossa situação. As nossas costas estavam abertas, cheias de buracos, porque os aradores eram os inimigos, aqueles que passavam por arado por cima. O que eles queriam era machucar, era destruir, era fazer aquilo que fosse necessário. Agora, para nós, a gente pode olhar e falar assim, que escândalo, que loucura, o Senhor Deus vai permitir que isso aconteça com alguém tão amado quanto eu? Irmãos, eu sei que eu sou amado por Deus. Eu sei que eu sou amado por Deus, porque um dia Jesus Cristo morreu na cruz no meu lugar. E se não tiver prova de amor maior que essa, eu não sei o que há. Né? Deus Todo-Poderoso, perfeito, mandar o Filho dele, o unigênito dele, perfeito e poderoso, morrer no lugar de um pecador como eu, isso é a maior prova de amor que há. Eu sei que ele me ama, mas o fato dele me amar não vai eximir a mim de passar por lutas e tribulações. Olha o que Jesus nos diz, irmãos. João capítulo 15, verso 19. Se vocês pertencessem ao mundo, o mundo os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Irmãos, Jesus Cristo nos avisou que, se tudo corresse bem, nós seríamos odiados. Isso é um aviso dele. Ele mesmo disse, né? Ele não pediu para tirar a gente do mundo, mas para que o Senhor nos capacitasse aqui. Essa foi a vontade dele. Então, assim, quando você olha para um texto como esse, a gente tem que entender que a perseguição é normal para o cristão. O mundo odeia o cristianismo. O mundo, enquanto esse sistema maligno, né, que jaz no inimigo, ele odeia o cristianismo. O mundo fará o possível para perseguir e para destruir o cristianismo. O possível. Se você estiver falando de um país bem violento, bem primitivo, como o Afeganistão, como a Síria, pelo que eles estão passando, lá eles cortam cabeças de cristão. Só que você pegar em países ditos civilizados, como o Brasil, a Alemanha, a França, a Inglaterra, a perseguição é de outro jeito. A perseguição será de outro jeito. Eles não vão cortar nossas cabeças, mas eles vão cortar todos os meios possíveis e imaginários para que nós possamos pregar o Evangelho e estar juntos. Usando o quê? Usando as formas como eles têm, o domínio político, o domínio da mídia. Recentemente, o irmão John Piper escreveu um livro sobre a questão do coronavírus. Foi considerado agora eu não me lembro se pelo Twitter, pelo YouTube, pelo Facebook, um dessas grandes mídias sociais, ele foi denunciado como discurso de ódio e foi tirado, foi banido dali. Quanto tempo será que a gente ainda vai poder estar pregando e falando para o YouTube, por exemplo? Não sei. Eu não sei. Então, existem formas de perseguição. Formas e mais formas. Nós estamos claramente diante de uma situação nova, que nós aqui nunca tínhamos passado, e nós não sabemos o que vai acontecer. Eu creio, eu sei disso, eu tenho fé nisso, e o quê? O Senhor estará comigo o tempo todo, Ele vai guiar a igreja dele sempre. Porque aqui a gente vai para a próxima parte do Salmo 129. Olha o que ele diz aqui. Verso 2. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Isso é outra realidade. O mal, o mundo, o desejo dele é destruir. É roubar, matar, destruir, é fazer o povo de Deus sofrer o máximo que ele puder. Fazer com que o povo de Deus saia, se possível, porque ele não sabe quem são os eleitos, ele quer tirar o máximo possível de gente, seja pelo sofrimento, seja pela angústia, do jeito que ele puder, pelo medo. Quantas pessoas que o inimigo tem tentado tirar daqui do nosso meio por medo? Simples medo. Ele vai fazer essas coisas. Só que o salmista ele vai nos lembrar de algo. Todavia, eles não prevaleceram contra mim. Vocês se lembram da imagem? Aquelas pessoas estão ali no chão, deitadas, com as costas para cima. O arado está pronto para passar por cima daquelas pessoas. A junta de boi está ali pronta para puxar o arado. E o inimigo ele está se deliciando com aquilo, porque ele se alegra em ver aquilo. E ele começa. Mas quando ele começa, olha o que o verso 4 diz. Mas o Senhor é justo. E quando os inimigos começaram a fazer aquilo, o Senhor foi e cortou as cordas. Uma vez que ele corta as cordas, tem como o arado passar por cima? Não. Preste atenção, o ânimo do inimigo era o mesmo.
Ele não resolveu parar de uma hora para outra. Por ele passaria por cima. Mas quando o Senhor quer, o Senhor vai lá e ele corta a corda. Não vai. Você não vai passar agora. Tem momentos que ele pode permitir que o inimigo passe. E a gente sofre. Mas quando o Senhor quer, ele corta a corda. E quando ele corta a corda, a gente pode se ver livre. Por que que isso acontece? O livramento, irmãos, sabe por que ele acontece? Por mais que o inimigo lute contra nós, por mais que o inimigo ele tente nos atacar de todas as formas possíveis e imaginárias, a gente sabe de uma outra coisa, e que muitas vezes a gente esquece, e por isso que a gente se desespera tanto. A natureza da nossa igreja. A igreja, aqui eu não estou falando da comunidade cristã de Londrina, que é a nossa igreja local, mas eu estou falando da igreja de Cristo, a igreja invisível, a igreja que se reúne em todos os lugares do mundo, onde o nome de Jesus Cristo é proclamado como Senhor e Salvador da vida daquelas pessoas. Dá uma olhada no que diz Mateus capítulo 16. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus pergunta, quem dizem os homens que eu sou? Alguns dizem que é Elias, outro Jeremias, outro esse, outro aquele. E vocês? Vocês dizem o quê? E Pedro então responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, preste atenção, quem está falando? Jesus. Sobre essa pedra, os comentaristas discutem o que é essa pedra, mas independentemente se é Pedro, se é a confissão de Pedro, se é o apóstolo, seja o que for, independentemente de qual é a pedra, quem? Jesus Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais, nunca prevalecerão contra ela. Quem edifica a igreja de Deus? É Cristo. Ele usa pedras vivas? Sim, nós somos as pedras vivas, mas quem edifica é Cristo. As portas do inferno prevalecerão sobre a igreja? Jamais. Isso é uma promessa de Cristo. É Ele quem cuida. As portas do inferno tentarão prevalecer sobre a igreja de Cristo? Até o último suspiro de Satanás, antes de ele ser jogado no lago de fogo e enxofre, ele vai tentar destruir a igreja de Cristo. É para isso que ele existe. É isso que ele quer. Mas nós cremos que o Senhor não irá permitir que a vontade dele seja realizada a contento. Porque é o Senhor que protege, que guarda a igreja. Isso é uma promessa dele. Outro texto maravilhoso. Efésios capítulo 5, verso 25. Que é um texto dirigido para os homens. Maridos aí, leem esse texto, lembram dele sempre que vocês puderem. Mas eu não vou nem entrar no mérito dos maridos. Eu quero falar da forma como o apóstolo Paulo fala sobre o amor de Cristo pela igreja. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O que a gente tem que crer? Da mesma forma como eu sei que a igreja, por mais que ela seja atacada, mas ela é edificada por Cristo Jesus, e eu creio numa promessa dele, de que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela, eu também creio que a igreja é uma noiva, cujo noivo é Jesus Cristo. E esse noivo um dia disse e prometeu que ele iria fazer o que com ela? Ele iria a santificar, a purificado, para apresentar a si mesma igreja o quê? Gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O Senhor Jesus Cristo, Ele está fazendo isso hoje com a comunidade de Londrina. Ele está fazendo isso hoje com todas as igrejas do mundo, porque é isso que Ele faz, porque Ele é o noivo que está purificando a sua noiva para o grande dia, para o dia das bodas do Cordeiro. Nesse dia, essa igreja vai ser encontrada dessa forma porque Cristo vai fazer esse trabalho por ela. É por isso que nós podemos, sim, ter os olhos da realidade para enxergar que existe a possibilidade de passarmos por lutas e tribulações, de sermos perseguidos, como muitos irmãos nossos, como a maioria dos irmãos nossos foram na história do cristianismo, mas que mesmo que isso aconteça, nós não temos motivo para nos desesperar. Um cristão nunca pode se desesperar. Nós podemos
padecer, ter as nossas lutas, as nossas dificuldades. Nós podemos, isso é normal, porque nós somos pecadores, nós somos falhos. E quando isso acontecer, eu me coloco de joelho e falo, Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou ansioso de novo, eu estou com medo de novo. Me dá discernimento, me dá sabedoria, me guia, me orienta. Mas nunca desesperar. Um cristão ele não deve desesperar. Alguém que crê, aquilo que o Flávio falou hoje no começo da abertura da reunião, alguém que crê de fato que o Deus do universo é o seu Pai, que o Filho do Deus do universo morreu no seu lugar, o que pode tirar a tua paz? É dinheiro? Falta de dinheiro? É falta de saúde? É perder alguém? A morte? Irmãos, eu sei que essas coisas nos afligem, essas coisas me afligem. E eu me vejo caindo direto, sempre. Mas o cuidado que nós temos que ter, baseado no Espírito Santo, é, quando isso acontecer, volte-se para o Filho, volte para Cristo Jesus, fala, Senhor, mais uma vez a minha fraqueza aparece, eu estou aqui com medo de falar, com medo de pregar, com medo de ir à igreja, eu estou ansioso porque eu estou com medo de faltar dinheiro, de faltar saúde, Tem misericórdia de mim, me faça crer de novo naquela grande verdade que o Senhor está no controle de tudo. Quem aqui é pai e queria cuidar mal de um filho? Por que você e eu que cremos que Deus é o nosso pai, achamos que ele vai deixar faltar alguma coisa? Por quê? Porque ele é mau? Ele não é mau. Porque ele vai esquecer? Tem como Deus esquecer? Não. Então a gente tem que saber que se dias maus vierem, e eles vêm, todos nós passaremos pelo dia mau, inevitavelmente, é natural que isso aconteça. Isso não está acontecendo porque Deus é mau, ou porque Deus quer o nosso mal, mas porque nós estamos no meio de um processo, esse processo de lavagem, de purificação e de santificação, para que um dia nós sejamos apresentados como igreja gloriosa. A vontade do Senhor para as nossas vidas é moldar o caráter de Cristo em nós. E se para isso Ele precisar tirar aqui, apertar aqui, né, não permitir aquilo que você quer tanto ali, Ele vai fazer isso. Isso é mal ou bom? Isso é bom, por mais que você queira tanto aquela coisa que Ele te diz não. Nós temos que crer nessa verdade. Então, o primeiro ponto aqui, a primeira aplicação que eu queria fazer nesse ponto específico, nós devemos nos preparar para o dia mau. Nós não estamos no dia mau ainda. Talvez algum de vocês esteja passando pelo dia mau nesse momento, por alguma situação ou algo que talvez a gente não saiba. Mas enquanto igreja, nós não podemos falar que estamos passando por uma tribulação terrível. Mas nós podemos vir a passar e ir muito antes do que a gente pensa. E caso isso aconteça, irmão, sabe o que a gente faz? A gente se prepara antes. O que um exército fica fazendo a maior parte do tempo? Guerreando? Não. O exército ele aproveita o tempo de paz para se preparar para a guerra. Nós temos que nos preparar, nós temos que orar, nós temos que meditar, nós temos que conhecer a palavra do Senhor, nós temos que ter intimidade com o Senhor, nós temos que ter comunhão uns com os outros, porque na hora da perseguição vai ser vocês que estarão junto comigo no meio da perseguição. Nós temos que nos preparar para o dia mau. Quando chegar o dia mau eu vou ler a Bíblia. Você vai ver só o que vai acontecer. Será que a gente vai ter acesso? Quantos irmãos que não têm acesso? Uma vez eu conheci um irmão, até ele tem uns vídeos no YouTube, tal, marroquino, irmão Mehdi. Eu conheci ele pessoalmente lá em Foz, lá onde ele dava aula. E aí ele me deu de presente um Novo Testamento em árabe, né? E ele é marroquino. E ele saiu fugido de lá, por causa que ele se converteu, e ele teve que fugir de lá. E ele tem um livrinho escrito, né? Agora eu não me lembro o nome. E agora eu vejo, se eu não me engano, esse é o nome. E aí ele me deu aquele livrinho, que era o Novo Testamento, em árabe. E ele falou, se você colocar esse livro numa bolsa sua, e seu avião fazer uma conexão lá no Marrocos, por exemplo, você vai ficar preso. Porque eu posso até levar uma Bíblia em português, porque a Bíblia em português é para mim. Mas se eu levar uma Bíblia em árabe, o que um brasileiro está fazendo uma Bíblia árabe lá? Não pode. Essa é a realidade de muitos irmãos nossos. E a gente aqui tem quantas Bíblias em casa? No celular. E a gente não lê, a gente não aprende, a gente não sabe, tanto faz, né? A hora que precisar, eu vou lá. Vamos procurar um livro agora porque eu estou passando problema de saúde. Irmãos, não é assim que funciona. É lógico que é pela graça do Senhor, mas o Senhor permite momentos de tribulação
e de chacoalhar, como a gente está passando agora, exatamente para mostrar para mim e para você o quanto que a gente está sendo relapso e omisso. O quanto que a gente não tem dado valor às coisas de Deus que a gente sempre teve na mão e que tantas outras pessoas não tiveram na história da igreja, mesmo agora. E o segundo ponto é o seguinte: o Senhor vai prevalecer ou não contra o inimigo? Vai. Vai. Ainda que eu não veja isso. Mas ele vai. Ele vai prevalecer. Apocalipse está escrito lá. Aqueles homens, os mártires do Senhor que clamam até quando, até quando, até quando, virá um dia em que o Senhor vai exercer julgamento sobre todos. O Senhor vai sim cumprir essa promessa dele de que as portas do Hades não prevalecerão. Agora entenda isso, irmãos. A gente tem que se preparar? Sim. A gente tem que fazer aquilo que o Senhor colocar no nosso coração para fazer? Ler, estudar, orar? Sim. Mas essa luta é uma luta do Senhor. E graças a Deus por isso. É por isso que nós não precisamos desesperar. Não sou eu quem vai derrotar o mundo. É o Senhor que vai. Por que é importante a gente pensar nisso? Que essa luta é do Senhor. Muitas vezes a igreja achou que essa luta era dela no seguinte sentido: eu vou fazer o que for possível para lutar contra essa perseguição. E muitas vezes ela se apropriou das armas do inimigo para fazer isso. Corrupção, eu conheço alguém, vamos molhar a mão de alguém para ele não vir aqui pegar o nosso alvará de funcionamento. Vamos ser violentos, vamos mentir, vamos ser... Nós não lutaremos com as armas do inimigo. Não é assim que funciona. Né? E a igreja já fez muito isso. A igreja com I minúsculo. É por isso que a igreja com I minúsculo, por tantas vezes, ela se uniu ao Estado, ela esteve próximo a guerras, a lutas, a coisas assim que nós hoje olhamos para trás e nos envergonhamos. Nós temos que ter esse cuidado. Não é com qualquer arma que a gente luta, não. A gente vai lutar se for necessário? Sim, mas com todas as armas que o Senhor nos der. Que o Senhor nos der. E aí a gente vai para o próximo ponto, para a parte da imprecação. O que é um salmo imprecatório ou uma oração imprecatória? Né? Às vezes a gente lê isso nos comentários bíblicos e a gente não sabe muito bem o que é. Uma oração imprecatória é aquela que o salmista, ela sempre tem formato de oração, ela sempre é uma oração, em que aquele que ora, geralmente o salmista, ele faz o quê? Ele clama para que o Senhor exerça juízo sobre aqueles que o estavam ofendendo, ou a ele, ou ao povo de Deus. Isso é uma oração imprecatória. Existem orações imprecatórias terríveis, assim, muito. Essa aqui é uma das mais tranquilas, assim, mas tem orações assim, que o Senhor permita que os filhos dele sejam mortos. São coisas fortes demais para nós. Mas aqui a gente tem que entender e olhar para isso aqui e compreender como que isso se insere nesse contexto e como que isso se aplica para as nossas vidas, tá bom? Olha o que o texto diz, são os últimos versos. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem, a bênção do Senhor seja convosco, nós abençoamos em nome do Senhor. Aqui, olha o desejo do salmista. Ele ora para que Deus, para aquele, sabe o cara do arado, que estava ali doido para passar por cima dele? Deus, ele pede assim, Senhor, envergonha esse povo, repele eles, expulsa eles, todos esses que aborrecem o Sião. Sejam como a erva que cresce no telhado. Pense assim, vamos lembrar daquela época. Israel era um lugar muito seco, então no telhado tinha aqueles eirados. Eles não tinham telhados assim como nós temos, porque lá não chove, não precisa fazer telhado. Eles eram telhados retos, onde as pessoas até aproveitavam para secar alimentos, eles ficavam ali eventualmente quando estava muito calor. E, eventualmente, poderia crescer ali alguma erva naquele telhado. Como hoje, pode crescer erva até no asfalto. Essa erva era uma erva que iria crescer muito? Não, por quê? Ali não tem terra, ali é seco, ali está direto no sol. Então ele vai falar assim, olha, que esse povo que está nos perseguindo e blasfemando contra o Senhor e lutando contra nós, que eles sejam que nem essa erva. Elas vão aparecer? Vão. Mas que o sol vem e seque elas rapidamente, aquela palha ali vai ser tão pouca que o ceifeiro, que é a pessoa que vai cortar a erva, ele não vai conseguir nem atar um feixe, de tão pouca erva seca ali que vai ficar. Então,
que eles sejam destruídos todos eles. Agora entenda isso, irmãos. Isso aqui é o quê? Uma oração. Isso aqui não é ele dizendo, da forma como ele fez comigo, eu vou fazer com ele pior, se for possível. Ele olha para o Senhor e fala, Senhor, eu estou me sentindo atacado, vilipendiado, eu estou em sofrimento, eu estou em dor, eu não aguento mais isso, não aguento mais, Senhor. Então, Senhor, a minha oração é, faça justiça contra aquele povo. Mas para quem que ele pede a justiça? Ele pede a justiça que o Senhor faça. Ele não contratou um assassino de aluguel para ir lá, ele não contratou uma pessoa má para ir lá e bater na pessoa até que ela faça aquilo que você quer, como muitas pessoas fazem. Mas o que ele fez? Senhor, o meu desejo é que o Senhor exerça julgamento sobre essas pessoas. Quem é o Senhor da vingança? Deus, não sou eu. Ao Senhor cabe exercer a ira e o juízo dele sobre todas aquelas pessoas que atacaram o nome santo dele e ao seu povo também. Então, o salmista ele compreende isso. E ele sabe que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível. Então, quando ele está ali no sofrimento, o que ele vai dizer? Senhor, exerça juízo. Pega essas pessoas e faça com elas aquilo que elas merecem. É uma oração que muitas vezes ela é escandalosa para nós. Ela é escandalosa, porque fala assim, nossa, como é que alguém pede isso? Mas sabe o que acontece, irmãos? Essa oração, ela revela o coração do salmista. Você já teve vontade de ir fazer essa oração? Se alguém aqui já foi assaltado, ou já teve alguém da família assassinado, ou conhece alguém que fez uma grande maldade, é natural que o nosso coração sinta ódio. Nós não podemos exercitar esse ódio, porque quando eu olho para aquela pessoa, eu sou superior a ela de alguma forma? Não. O que me diferencia de um assassino? A graça. Eu poderia ser o assassino. Então eu não posso exercer esse juízo sobre aquela pessoa, mas o Senhor pode. E o Senhor vai. Então eu falo, Senhor, eu quero revelar meu coração para o Senhor. Meu coração é o coração que quer ver aquela pessoa destruída. Mas, Senhor, eu entrego tudo isso a Ti. Eu não vou destruí-la, nem que eu tenha oportunidade de fazê-lo. Se o Senhor quiser, o Senhor o faz. Lembra de Davi, quando ele encontra Saul? Olha lá, entregaram Saul na tua mão, corta a cabeça dele. Ele falou, não vou fazer isso. Eu não vou tocar no ungido no Senhor. Se o Senhor quiser, é o Senhor que o leve. Eu não vou. Então, esse é o grande ponto. Uma oração como essa, ela não se confunde com essa minha disposição pecaminosa de querer fazer o mal a outra pessoa, de exercer juízo com as minhas próprias mãos. Não é a mesma coisa. Aqui eu coloco nas mãos do Senhor. A indignação deles é lícita, e eles colocam essa indignação no lugar certo. Pai, o Senhor sabe o que eu estou passando. Que seja feita a tua vontade a partir de agora. O que evidencia a diferença de uma oração de vingança, de sofrimento? Eu quero que eles sejam destruídos, mortos, e se o Senhor não fizer, eu faço. Disso é de fato a motivação do nosso coração. Às vezes eu posso falar assim, não, é só uma oração imprecatória, igual do salmista, mas na realidade não é. Sabe quando a gente vê a diferença? Quando eu li esse texto, eu me lembrei imediatamente do apóstolo Paulo. Pense no apóstolo Paulo. A gente às vezes olha para a Bíblia e vê assim, parece que é algo tão distante, né? Uma coisa tão bonita, parece um filme da Paixão de Cristo, mas aquilo era real. As histórias que nós lemos lá aconteceram com pessoas como nós. Pensa a igreja de Damasco. A igreja de Damasco está ali reunida. E ela escuta falar que lá em Jerusalém, na sede onde as coisas aconteciam, havia lá um pessoal dentro dos judeus que estavam matando os cristãos dali. Eles tinham acabado de matar Estevão, que era um irmão querido, um dos diáconos, os primeiros diáconos da igreja. Tinha acabado de ser assassinado. E aí eles ficam sabendo que o assassino de Estevão, um dos assassinos de Estevão, estava vindo para Damasco com cartas, com autorização para matar eles também. Pense se fosse nós aqui. A gente recebe uma notícia, olha, vou pegar um irmão que a gente gosta, o irmão Nicodemos, lá no Recife. Acabaram de matar o Nicodemos por causa da fé dele. Agora os assassinos estão vindo para cá e dizem que vai matar todo mundo aqui. Aí, de repente, o Espírito do Senhor vai lá falar com Ananias e fala assim, olha,
tem alguém que eu quero que vocês recebam. Havia algum problema em aquele povo, daquele local ali, estarem orando orações imprecatórias? Senhor, que seja feita a tua vontade. Exerça juízo sobre aquele tal de Saulo de Tarso. Possivelmente eles devem ter orado isso. Mas quando Saulo de Tarso apareceu ali, cego, frágil, né? Agora você vai ver só. O cara lá, cego, sozinho, agora você vai ver o que é um apedrejamento, por exemplo, como você fez com o nosso irmão lá. E Deus fala, não, vocês vão recebê-lo, porque agora ele é meu, igual vocês. Não tem diferença entre vocês e ele. O que a igreja faz? A igreja o recebe. Você quer saber se a sua disposição é de uma oração imprecatória bíblica ou é só de motivação de vingança? Se o cidadão aparecer aqui, esse que você está imprecando, aparecer aqui de joelhos, clamando misericórdia do Senhor Jesus, porque ele creu no Senhor Jesus, você o receberia? Nós deveríamos receber. O cristão deve fazer isso, porque o cristão entende que a justiça pertence ao Pai, não é minha. Né? Isso mostra o nosso coração, isso revela o nosso coração. Se o tal do Saulo de Tarso aparecesse aqui, cego, né, nas nossas mãos, agora você vai ser linchado. Quantas pessoas será que não sentiram esse desejo? Mas eles sabiam que a vingança pertencia a quem? A Deus. Né? E aí tem um outro detalhe. Quando a gente clama pela justiça do Senhor, a gente tem que entender assim, a justiça de Deus, irmãos, ela é terrível. Terrível não no sentido de ruim, a justiça de Deus é perfeita. Mas para aqueles que a irão receber, ela é terrível. Quando você aí tem o desejo, não, eu quero me vingar, eu vou falar mal dele, eu vou bater nele, eu vou matar ele. Você acha que isso é justiça? Você acha que isso é sofrimento? A justiça do Senhor é muito mais séria do que isso. Cair nas mãos do Senhor nosso Deus como um infrator é algo terrível. Não existe um pecado, um ato errado seu ou meu, ou de qualquer pessoa na história, que não será efetivamente punido por Jesus Cristo, por Deus, pelo Deus Todo-Poderoso, que vai ser punido de maneira exemplar, porque todo pecado é um pecado contra um Deus eterno e perfeito. Todos os pecados serão efetivamente punidos, ou no inferno ou na cruz. Ou no inferno ou na cruz. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, porque o seu pecado vai ser punido, porque nenhum pecado vai passar livre. Não, vai ser efetivamente vingado e justificado, em termos de justiça, de punição, todos os seus pecados. Mas se você crê no Senhor Jesus Cristo, essa punição ocorrerá onde? Já ocorreu na cruz. E você não vai precisar passar por ele. Mas se você não creu, se você permanece rebelde contra o Pai, se você continua rejeitando o Filho, você vai arcar com essa punição. Todas essas orações imprecatórias de todos os tempos, desses mártires que estão lá, Apocalipse 6 fala para a gente, que estão ali clamando, Senhor, até quando, até quando, até quando? O dia que o Senhor voltar, Ele vai falar, chegou a hora. E aqueles que creram vão passar pela paz e pela tranquilidade de saber que, Senhor, glórias eu te dou porque na cruz o meu pecado foi pago. Mas aqueles que não fizeram isso, aí eles vão estar diante do Deus vivo, e assim cada um desses pecados vão ter que ser prestado contas dele. Irmão, isso é muito importante, isso é muito sério. E se alguém aqui que está assistindo, mas se você não creu ainda, irmãos, não creu ainda que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador, irmão, clame ao Senhor, creia, arrependa-te do teu pecado, porque você precisa se arrepender, irmão. Senão você vai se colocar diante de Deus vivo sozinho. Todas essas orações, tudo aquilo que você fez, toda essa carga diante do Senhor Todo-Poderoso, que ninguém consegue ficar de pé na presença dele, você vai estar lá, só, eu e você, eu e Deus. Senhor, a gente não tem noção do que é isso. Se você não creu ainda nisso, creia. Porque se você crê que Jesus Cristo morreu na cruz no seu lugar, que Ele hoje é o seu Salvador, Ele é o seu Senhor, toda a ira que estava destinada a você já foi destinada para Cristo na cruz. Você pode ficar em paz, você pode ficar tranquilo. Né? Hoje eu estava vindo para cá,
E a hora que eu saí, assim, do prédio, assim, tava um crepúsculo muito bonito, assim, né? Muitas nuvens, assim. Aí estava com o meu filho, minha esposa, ela falou assim, nossa, olha que bonito está o céu, né? Quando Jesus voltar, talvez vai ser uma coisa assim bonita, né? E aí eu comentei com o Pedro, meu filho, falei assim, nossa, imagina Jesus voltando e a gente se alegrar com isso. Porque para a maior parte das pessoas, e para mim antes, pensar na volta de Cristo era algo que me dava medo. Agora eu não preciso mais ter medo. Pensar no dia do retorno do Senhor, eu vou ter temor. Eu vou ver o Pai, né? Eu vou ver Cristo, né? Mas eu não vou precisar ter medo. Isso vai ser um dia de alegria, de regozijo, de satisfação. Isso é algo maravilhoso, irmãos. A gente poder estar debaixo dessa graça. Então, se você ainda não creu, creia. Creia no Senhor Jesus. E aqui é bem claro essa distinção. Paulo deixa muito claro essa distinção entre o desejo de vingança pessoal meu com eu entregar nas mãos do Senhor a vingança e deixar que Ele faça o que Ele quiser. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, olha só, posso imprecar? Senhor, olha, faça a tua justiça. Faz. O Senhor vai fazer na hora que Ele quiser. Mas a hora que o Senhor dizer assim, o inimigo aparecer para mim e falar assim, eu estou com fome, eu estou com sede. O meu papel como cristão, sabe qual que é? É fazer como os crentes lá de Damasco fizeram com Paulo. Receber, dá o de comer, dá o de beber. Quando o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre sua cabeça. Aqui eu vou passar um texto para vocês que é muito bonito e tem a ver com aquilo que a gente estava falando, o irmão John Piper. Olha o que ele diz. As brasas irão purificar se houver arrependimento e punir se não houver. Ou seja, castigo vai ter. Ou vai ser na cruz, ou vai ser em você. Deus irá decidir e nós iremos aprovar. Mas até aquele dia de julgamento nós seguimos a palavra do Rei ungido. Amai aos vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam, e sereis filhos do Altíssimo. É isso que Ele quer que nós façamos. A gente coloca a justiça na mão dEle, a vingança na mão dEle. Saiba disso, irmão. Você não saberia o que fazer com isso. Graças a Deus que o Senhor, Ele determina que eu não exerça a justiça, mas que eu coloque nas mãos dEle. Então, concluindo, esse salmo ele nos lembra de muitas verdades sobre a igreja, do povo de Deus e através da história. A igreja sempre foi perseguida, mas nós nunca estivemos desamparados. Em meio à mais profunda perseguição, né? Aqueles irmãos que se reuniam em catacumbas. Sabe o que é uma catacumba? A gente fala assim, bonito, catacumbas de Roma, deve ser uma coisa bonita ali, perto do Coliseu. Catacumba é um cemitério, é um buraco no cemitério onde se enterram pessoas. Seria como se a gente tivesse um lugar bem seguro para se encontrar, se a gente fosse lá no cemitério, e dentro de uma cripta, onde o pessoal enfia aqueles gavetões, aqui ninguém vai vir à noite. Era esse o lugar que as pessoas se reuniam. A gente precisa saber, entender e crer que quando essas pessoas estavam se reunindo ali, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estava com eles. E isso fez parte do cuidado deles. A igreja nunca esteve desamparada e nunca estará. O Senhor disse, prometeu, que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra ela. E essa verdade permanece agora. É bem possível, ou não, o Senhor o sabe, né, que dias mais maus, ou bem mais maus, talvez, do que esses que nós estamos acostumados, venham. O que a gente faz, então? Desespera? Não. Aí a gente vai clamar ao Senhor, desde já, desde antes, para que Ele nos dê a sabedoria, a graça, o discernimento, a parcimônia, para saber a hora certa de fazer, de falar, de calar, de ir, de voltar. É clamando a Ele, é buscando nele, é buscando na palavra dEle, a gente vai saber o que fazer, quando fazer, onde fazer, a hora de fazer, mas sem nunca desesperar e sempre satisfeitos e tranquilos de que o Senhor está do nosso lado, nos guiando em tudo, ainda que para a morte. Ele está do nosso lado.